passar para o outro, então. Vamos ver se é uma pessoa... aqui. Esse aqui eu queria, porque... o Tom... Passo para o aperta-mão urna eletrônica. Pelo amor de Deus, cara. Complicado sem, né? Eu já te expliquei 1000 vezes que a urna... Ela é, como é que se diz? Inviolável. Sim, e todas as vezes eu... Não, eu creio que de repente a urna, ela é... Pode falar isso aqui? Não, tem que cuidar. Essa parte tu vai cortar, né, depois. Não vou cortar, só cuida. Tá. Então... Eu acho assim, ó... Então não preciso nem falar nada, né? Deixa já não posso falar. Deixa eu... Já tá... Vamos formular. O meu silêncio já disse tudo. Não, deixa eu formular. Não sei se a urna é correta, não sei se a urna é incorreta. Mas o que eu posso exigir do sistema eleitoral brasileiro é algo concreto, materializado, que diz que ela tá certa e que ela tá errada. Se ela tá certa, eu aperto a mão. Não, eu creio tá que... errada, Não, vai eu creio aparecer. que ela é inviolável. Como ela não tem acesso a ela, eu acho, né? Que ela não é acoplada à internet e tudo mais. Não sei. Eu creio que de repente ela até tem... Ela é programada para não ser inviolável. Mas eu creio que tinha que ter um outro sistema que fortalecesse isso. Uma prova real. Prova real. Né? E aí seria por que não ter um voto impresso, né? Acoplado à urna? Aperta, sai o ticket e bota uma urna de papel. É um comprovante, não custa nada. Eu penso assim... Sim. Eu acho que o grande erro é quando... Eu acho que a grande dúvida é o seguinte. Quando termina a eleição, né, é pego os HDs e levado para um lugar. Aí que tá. Acho que é isso que deveria de ser, porque eu também acredito que ela é inviolável. Isso. Mas esse trajeto que precisava ser mais real. Ou até a própria apuração. Deixa eu passar lá. umas informações aqui bem interessantes. Eu também, né? Tipo assim, sabe? É difícil dizer, mas você não consegue. 2018. Total de eleitores. 115.933.451. Tá. 2022. Quantos eleitores? 124.252.796. Ou seja, aumentou em torno de 8 milhões e pouco de eleitores. Ou seja, aumentou os eleitores. Beleza. Tá. Votos válidos em 2018, 104 milhões. Votos válidos em 2022, 118 milhões. Ou seja, 13.713 votos a mais que 2018. Ou seja, teve votos a mais em 2022 do que em 2018. Votos válidos. 13 milhões a mais. Por quê? E aí eu vou dizer. O Bolsonaro tinha feito 58 milhões em 2018. 57.797.847. 2022 ele fez 58 milhões. Ou seja, o Bolsonaro fez quase 500 mil votos a mais. 408.475 votos a mais. Ou seja, o Bolsonaro aumentou. Então, por isso que fala, mas olha, as manifestações era desse tamanho. Continua as mesmas de 2018. Porque, aliás, aumentou 400 mil votos, né? O Bolsonaro subiu. O Lula, ou melhor, o PT, o Haddad tinha conseguido 47 milhões. Ele foi para quanto? Foi para 60 milhões. Ou seja, aumentou 13.304 a mais que 2018. Tá, mas onde é que veio esses votos a mais? Primeiro, 9 milhões foi o total de eleitores a mais, né? De 2018 para 2022. Só que o que é interessante? Abstenções aumentou 830 mil. Ou seja, aumentou as abstenções. Porém, o que aconteceu? Brancos. Votos brancos. Em 2018 era 1.769. Era 2.486 em 2018. Votos brancos em 2018, 2.486. Votos brancos em 2022, 1.769. Ou seja, 716.915 votos a menos que 2018. Ou seja, nós tivemos menos votos em branco. Ou seja, as pessoas tomaram uma posição. Sim. E agora a gente está vendo que tendeu para o Lula. E outra coisa, nulos. Aqui me surpreendeu. Nulos, sabe quantos milhões tinha em 2018? Votos nulos? 8.608.105. Em 2022 caiu para 3.930. Nossa. Ou seja, 4.677.340 votos a menos que 2018. Ou seja, os brancos
Os votos brancos diminuíram, os votos nulo diminuíram, ou seja, só ainda em torno de quase 5 milhões. Qual foi a diferença entre Bolsonaro e Lula? 2.139.513. Muito pouca diferença, né? Ou seja, os nulos migraram para o PT. Sim. Só que aí tem um porém, que aí abre dúvidas. Porque eu conseguir substituir o teu voto na urna de uma pessoa é difícil. Mas os nulos? Tipo, né? Se é uma utopia, um machismo. Só que a melhor coisa que tem que ter é o voto impresso, que aí prova. Tá, mas então metade dos nulos votaram no Lula. Em relação a... Né? Em Mas relação... é que são várias crescentes. Por exemplo, É. aqui, ó, olha o número de eleitores que aumentaram em 4 anos. 4 anos. Dentro desses 4 anos eu tenho mortos, né? Sim. Foi por aprofundar mais. Eu tenho os Sim. mortos, eu tenho a galerinha que começou no primeiro voto, Não, e outra eu que... tenho a galera que o voto E virou obrigatório não, e a partir mortos- dos 18, E mortos não foi pouco, né? entendeu? Pelo menos a gente... Entendeu? Em 4 Nas anos notícias da Globo. Não foram poucos mortos. entendeu? Então, assim, O- tem a galera que, Era- que falece, né, que morreu, De tem Covid. a galera que Da Covid. que foi o primeiro voto, que é os jovens ali de 16 anos. Sim. Tem a galera dos 18 anos que daí se torna obrigatório o voto. Então é uma variável muito grande. Sim. Né? Eu acho que os votos estão aonde? No incentivo dos jovens fazer o título eleitor. O primeiro título eleitor. E aí, o que os jovens têm a tendência? Cada 10 jovens, 7, 8 votam na esquerda. E aí, outra coisa, a questão de É que mortalidade... depende da região também, né? A questão de mortalidade não mudou tanto, porque as mortes de trânsito que diminuiu, as mortes de trânsito que tinham, elas diminuíram no momento da pandemia. Então aumentou a morte de Covid e diminuiu a morte de trânsito. Estavam fazendo analogia porque as pessoas pararam de sair, né? Sim, Então, sim. tipo assim, por morte não mudou tanto. Mas foi o incentivo de os jovens fazer. Claro, esse é um dos fatores. Sim. Outra coisa que que foi criado pelo Bolsonaro, como forma de incentivo, de que o voto, a primeira vez que o voto serviria como prova de vida para aposentados. Entendeu? Por quê? Porque ele pensou, vamos incentivar a votar. Só que, enfim, ele perdeu. Mas eu acho assim, ó, muito pouco. Muito pouco. Eu acho 2 milhões, a diferença é Sim. muito pouca. Só que as pessoas ficam em dúvida, né? Porque são vários outros fatores pós-eleições, né? Que um demonstra uma popularidade e o outro, o vencedor, digamos assim, demonstra Sim. uma baixa popularidade. A não ser que os eleitores do vencedor não são muito... Mas É que a gente mede por rede social. Exatamente. Depende da da régua que vai medir. Mas olha só, por exemplo, algumas informações que é importante dizer o seguinte. No caso do network, comecei a perceber algo que me chamou muita atenção, que é o seguinte. Às vezes, por exemplo, o candidato A, da direita, ele vinha aqui no Rio Grande do Sul, certo? Sim. E aí, sei lá, tinha 50 mil pessoas naquele evento. Aí esse candidato, ele ia ali para Santa Catarina, entendeu? Boa parte desses 50 mil que tava aqui, tava indo lá também. Sim. Então já tá sendo contado lá também. Mas é Sim. boa Sim. parte daqui. Sim, E assim sim. ainda no Brasil. Sim. Eu Sim. conheço muitas pessoas que saíram daqui para ir para São Paulo, para ir na Sim. motociata, para ir não sei o que, para não sei o que. Então, tu Sim. junta, será Sim. que realmente a gente pode medir por essa popularidade? Pela foto da. Entende? Sim. Porque os eleitores de classe média e classe média alta eram pró-Bolsonaro. Exatamente. Pois é. Os eleitores da esquerda e do Lula não tinham condições de sair da Bahia, porque pra mim, o estado da Bahia, esses 2 milhões e pouco de diferença, pra mim, deu bateu lá na Bahia. Claro, os outros estados, algum pouquinho a mais, mas pra mim a Bahia foi determinante em questão de votos. O baiano, talvez, não tem foto estrondosa da Bahia de parada, porque até, talvez, os eleitores do Lula não tinham vontade de ir pra uma passeata Pois e é. até tinha até vergonha. Pois é, mas porque... Sem contar, exatamente, sem contar do número de pessoas que não se posicionaram no sentido de mostrar, cara, eu sou esquerda, eu sou direita, Sim. eu sou PL, eu sou E PT. votaram isso com, tipo... Exatamente, É. porque assim, ó, tu pega os empresários, vamos supor. Você sabe, a maioria dos empresários, a gente não tem esse dado,
Não. Porque nós tínhamos muitos empresários Sim. pró-Bolsonaro. Sim. Mas será que o empresário ia botar a cara e dizer assim, não, eu sou esquerda? Porque nós Sou tínhamos... Porque a polarização também não mas deixa. Sim. não, mas a gente tinha um índice assim, ó, que mostrava a escolaridade. Que a pessoa, quanto mais instruída ela era, menos ela votaria no PT. Sim. Tem uma frase que eu escutei de quem do... Então, os grandes CEOs, esses caras que são... Que era a pessoa. Eles não... Ele falou que eu A gente passei a minha Claro, com adolescência... certeza. Os grandes não, mas o problema é que, por exemplo, hoje no Brasil... Digamos um os micro, grandes- assim. Os grandes são poucos, mas os micros... Mas é que o micro também tem que entender um pouquinho de mercado, né? Mas Não necessariamente. não necessariamente. Vamos pegar São Leopoldo, perto do São Leopoldo. Tu acha que todos os empresários da Avenida Independência votaram no PT, que foi o partido que perdeu? Eu acho que... Os da independência, não. Mas aí eu te pergunto, mas qual foi o motivo? O motivo não é porque nós somos PL ou Bolsonaro. O motivo é porque foram feridos, entendeu? Sim, Sim. É. Pô, fechar a independência foi mais sacanagem. sim. Tá, mas aí tu Vai deixar imagina... de faturar um Sim, monte. mas nós tivemos também uma esquerda defendendo o fecha tudo do comércio, né? Na pandemia. Ah, sim. Claro. E o comerciante sentiu, né? Sim. O comerciante sentiu. Sentiu. Então, eu acho que essa dúvida, que nem a gente precisa criar teorias para tentar entender, né? Eu acho que essa dúvida teria evitado na cabeça das pessoas se tivesse o voto impresso. Porque aquele 8 de janeiro seria evitado também. Eu particularmente, eu não acredito que o Lula ganhou. Não acredito mesmo. Eu não creio. Não tem como. Não fala o teu presidente. Não é. Não é nem. Não é nem por questão. Não é nem por questão de é porque tu é pró-Bolsonaro. Não é por isso. É porque eu penso assim, eu acho que matematicamente seria impossível o Lula ganhar. Porque se tu for olhar a maioria de categorias que tem a favor do eu acho que a classe das pessoas que, né, eles falam, a classe trabalhadora, que é a classe pobre que elegeu o Lula, que é o que eles dizem, né? Não dá pra bater, porque são muitas, se for colocar a classe conservadora lá da direita, cara, é o agro, é o pessoal da igreja, é muita gente também, quanto por cento o povo cristão É bastante. do Brasil? Do Brasil é quanto por A cento? maioria. É a maioria. For colocar o povo cristão, a maioria de direita. A maioria é? Maioria. For colocar o pessoal do agro, é direita. For colocar o pessoal empresário, maioria é direita. Se for colocar toda essa classe do pessoal do setor como é que se diz? Da parte da segurança, que é polícia, Sim. exército, marinha, É que tu parava pra pensar direita, assim, ó. mas daí tu vai dizer assim, não, mas eu creio que o pessoal pobre lá do Nordeste elegeu, não tem como. Eu creio que matematicamente não teria como. Mas essa dúvida eu acho que ela teria como... Se hoje tivesse o voto impresso... Podia ser evitada. Podia ser evitada. Se tivesse o voto impresso e o Lula tivesse ganhado, eu ia estar hoje aqui dizendo, não, eu acredito que o Lula ganhou. Eu digo assim, claro, e os números, né, e é exato, uma conta exata, o Lula ganhou, sem sombra de dúvida, só que pra mim, a diferença tá onde? Primeiro, na Bahia não tem agro. Temos que olhar. Se tem, é muito pouco. Eu me lembro que os gaúchos saíam lá em Barreira, Bahia, comprar terra, pagava 7 mil hectares, tão barato que tava. Não fomenta. O agro também não puxa voto. O agro tem poder aquisitivo, mas não puxa voto. Tipo assim, o peão que tá no meio da fazenda, tá colhendo com a TC-57, eu vou votar porque eu... Não. O que mais ajuda e movimenta, tipo assim, o agro não tocou na Bahia. E eu sou tanto na Bahia pra não tocar aqueles outros países. Sim. E a diferença do Lula pro Bolsonaro na Bahia superou a diferença nacional. De 2 milhões e poucos votos. Então, por isso... Sim, mas é que também financeiramente o Nordeste ele foi bem mais valorizado e eles tiveram bem mais, como é que se diz? Eles tiveram mais... Como é que se fala? Benefícios. Isso aqui, o que acontece? Eles foram mais beneficiados na gestão Bolsonaro que na gestão Lula. Eu acredito. Porque Tu vai falar assim, o Rio Grande do...
Porque tu vai falar Eles não assim têm que informação. o Sul, vai dizer assim, que o Rio Grande do Sul é bolsonarista. Só que tu vai ver a quantidade de nordestino que vem pra cá procurar emprego. Sim, sim. Ou pra São Paulo. Porque sabe que a gestão do PT destruiu com a terra deles, Deixa eu nunca só deu tirar água, uma dúvida nunca deu... aqui. Eu acho que foi um povo que foi muito tempo enganado pra votar no Lula hoje. Eu não consigo acreditar nisso. Talvez eu esteja enganado. Mas eu penso que é um povo que foi muito tempo enganado. Eu acho que dá pra te enganar um povo bastante tempo, mas não tanto. Sim, deixa eu só ver Acho que é uma- muito, muito tempo. Aí, tipo, que ó, é muito complicado essas discussões, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, meu padrasto, né? Eu considero meu pai também. Ele trabalha numa empresa aqui em São Leopoldo, ele trabalha nos calçamentos, né? Da região toda aqui. E existiu lugares aqui na cidade, por exemplo, que nunca teve um asfalto, ou agora que estão fazendo as pedrinhas. sim. As pedrinhas. Pavesse. Pavesse, isso aí. Entendeu? E tem ruas que ele me mostrou uns vídeos e tal, as pessoas tratando eles de uma forma quase que sobrenatural, cara. Com comida, não, vem almoçar aqui, toda a galera almoçando. Porque eles, Seus heróis. porque eles nunca tiveram uma rua asfaltada na vida. Cara. Sim. Tu imagina tu assim, ó, 30 anos, e eu não tô justificando, porque eu também não sou. É só passar. Não sou. E aí aquelas pessoas tinham uma gratidão tão grande. E aí quem é o chefe? Quem é a pessoa que está mandando fazer aquilo ali? Uhum. Entende? É Sim. o prefeito X. Então se torna gratidão. Não é engano. Eu pelo menos entendi a leitura que eu tive, é uma gratidão. Porque o cara tá lá, sei lá, 30. Tem pessoas que moram 30 anos naquele mesmo lugar. Cara, imagina 30 anos tu comer poeira todo dia durante 30 anos. Aí simplesmente vem um prefeito que consegue lá, pelos seus meios legais ou ilegais, isso é inquestionável, né? Não é a pauta, mas ele consegue vai botar um pavés naquela rua, sabe? Sim. Então não é uma forma de engano. De gratidão. Não é engano, é uma gratidão. Mesmo que tu... E é isso que reverte, que puxa. Quando eu olho hoje, como conheço algumas pessoas do Nordeste, e aí tendo essa leitura aqui perto, eu disse, não, começou a me abrir a mente e entendi. Sim. Não é engano, não é uma escravidão, não é nada disso. Sim. Mas tu pensa em alguém que foi assim, ó, me perdoa a palavra, mas miserável a vida toda. E aí do nada aparece um recurso que tu consiga dar alguns passos. Tu deu pra quem não tinha nada. Tu entendeu? Então vira uma gratidão, não é um engano, não é uma escravidão, mas são pessoas que foram miseráveis muito tempo e aí chega um norte, sabe? Sim. Então não acaba sendo uma gratidão. E eu entendo também que são pessoas que não foram só miseráveis de recurso, mas também de educação. Tudo. Educação, informação. Informação, porque a gente tá no Instagram, a gente tá ali, tá aquilo, mas pra pensar assim, tem gente que não tem rede social ainda. Aqui eu vou dizer só a diferença de voto, ó. Na Bahia, o Lula fez. Você lembra que a diferença era 2 milhões e pouco, né? Não, beleza, tá, mas o Lula fez esses números aí estão divulgados por qual sistema? Vão partir pelo TSE. Pelo TSE. Ó, o petista obteve 6 milhões e 97 mil 815, enquanto o Bolsonaro teve 2 milhões 357. Ou seja, só na Bahia a diferença foi de, no mínimo, 3 milhões e 500 mil. Sim. Mas a diferença foi 2 milhões e pouco. Por que aqui os números mostram? E aí eu vejo tipo, todo o contexto. Sim. De que, por exemplo, assim, os votos do Bolsonaro não foram diminuídos. Muito pelo contrário, ele aumentou, ele cresceu. Então, tipo assim, a popularidade dele aumentou. Sim. Só que o fator determinante foi, tipo, na Bahia. Sim. E aí, o que acontece? E outra coisa, os nulos que não gostavam do Bolsonaro, eles olharam pro Haddad e pensaram assim, não, eu não vou votar nesse aqui, então eu vou anular. Esses já não anularam em relação ao Lula, né? Sim. Mas vamos esperar. Mas isso seria uma tese, né? Seria uma... mas seria... Não, tipo, pra te poder explicar. Eu acho que foi por isso. Mas eu penso assim, toda tese, assim, ó, toda tese, né? Aí é um material de pesquisa, né? Sim. Toda tese, ela inicia a partir de dados. Sim. Dados. Se são verdadeiros ou não. Sim, mas tipo, tu tá trazendo dados fornecidos por um sistema que, tipo, grande parte da população não confia, entendeu? Porque assim como a gente serve a Cristo, a gente sabe que tem homens lá na frente, são religiosos, a gente sabe que os homens são falhos, né? Imagina um sistema
Tá, mas daí eu fico pensando assim, o mesmo sistema que elegeu um cara de esquerda é o mesmo sistema que elegeu a maioria de deputados de direita. Sim, tá, mas vamos Ele ia supor... dar o tiro no próprio pé. Sim, mas eu vou trazer uma explicação bem Se simples. fosse, né? Bem lógica Utopia. pro pessoal que tá em casa refletir. Se eu jogar na Mega Sena hoje, na Mega da Virada, tá? E eu ganhar. E eu chegar lá dizendo que ganhei. Vocês vão acreditar em mim? É lógico, mostra com o teu comprovante. Só mostrar o comprovante, né? Sim, mas tu baixou o teu carteira, teu coisa digital, tem a hora que tu votou e tem teu georreferenciamento do teu local de votação. Sim, mas não tem em quem eu votei. Não tem, mas que tu votou. Mas deveria ter em quem eu votei. Sim. Porque se eu quiser comprovar ou quiser pedir uma recontagem de votos, como é que eles vão comprovar? Não, que nem assim, ó, o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor, estamos em 5 pessoas, em 10 pessoas aqui. E nós vamos votar por alguém que ser líder desse uma coisa podcast. assim, sendo tipo assim, pragmático. Como é que eu vou ter certeza que aquelas caixinhas ali que tu tá ali com os votos ali foram as pessoas mesmo que colocaram ali? Sim, tu não tem. Eu não tenho essa certeza. A mesma coisa que eu não tenho certeza de que Agora, alguém mexeu. Agora, se eu tiver um voto Né? impresso... Fica não, 50-50. não, mas olha só. Se eu fui lá e votei, Sim. e eu sei em quem eu votei, e eu tenho o meu voto ali... Ah, eu tô vendo aqui o comprovante, ó. Eu votei Sim. no fulano tal. Beleza, tá depositado ali na urna. Sim. E eu quiser pedir uma recontagem de voto. Seria o certo. A recontagem vai ter que aparecer que Exatamente. Jeverton Dutra dos Santos votou em tal candidato. Imagina se eu olho o sistema da recontagem e aparece Jeverton Dutra dos Santos votou em um candidato que eu não votei. Sim. Tá, mas daí como é que tu vai provar que tu não votou no aí candidato? que eu ia chegar, Porque eu eu, ia posso perguntar porque eu exatamente. posso dizer que Foi tu tem só uma insanidade mental. É aí que aí Daí tu... é a mesma Ou questão. a pessoa foi bêbada Não, lá. mas daí tu vai ter que fazer que nem o Maduro, vai ter que apresentar as atas, que nem na Venezuela. Sim. Eu voto É que impresso. daí, tipo assim, ó, Tem que ter um sistema físico. por isso que pra tem poder que comprovar. partir tudo da questão lógica, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu posso dizer assim, a até urna então- é fraudulenta. É, Ao mesmo tempo eu posso dizer que a urna é perfeita. sim. Então, tipo assim, vamos achar um denominador comum. Qual que é o denominador comum? É a recontagem e tal. Pelo menos para a executiva. A recontagem a partir de um comprovante. Sim. Eu acredito. Não, tipo assim, até por, tipo, né? Não é descargo de consciência. Eu acho mas que. é prova. Por que não fortalecer mais a segurança do povo? Eu Porque concordo, eu o povo concordo. fica com- mais seguro, né? Claro, mas eu acho Sim. que essas. Se eu ser bem sincero, eu me metendo um monte, né? Não, fica à No vontade. podcast. Mas eu acho que assim, ó, a gente agora vai ter que aguardar o quê? Os próximos anos. É. Por que eu tô dizendo isso? Sim. Porque, por exemplo, Lula não tem mais condições de governo. Não tô falando da pessoa Sim. Lula, tô falando de idade, né? Sim. Chegou a idade, na próxima já não pode. Acho que nem Sim. pode concorrer na próxima mais, eu Hum. acho. Ah, É, tá bastante idoso. por conta da idade mesmo. Por conta da idade. Sim. Sim. E aí, saindo o maior rosto do PT, eu não Da vou dizer esquerda e direita pra gente sim. não ficar assim, mas Sim. o maior rosto da esquerda, Sim. saindo. Porque se fosse o Lula, o concorrente de quando o Bolsonaro ganhou, será que o Bolsonaro ganharia naquela primeira eleição? Sabe, se vocês já ficaram se questionando, será que ele ganharia naquela primeira eleição? Porque é uma prática muito maluca, assim como, por exemplo, pega a nossa cidade, né? Eu gosto sempre de fazer isso, Sim. entende? Nós É tínhamos que os eleitores... prefeito, 2 mandatos, o próximo não é ele. Sim. E coincidentemente, toda vez que isso aconteceu, Sim. perde, né? Ao contrário da presidência, mas é porque acho que ninguém é maluco, né? Todo mundo é ciente, né? Eu votei no Lula, eu já votei no Lula. Acho que muitas pessoas também já fizeram isso. E os dois, Na Dilma eu votei. os 2 primeiros Carrega mandatos, essa culpa. conhecimento pequeno de por isso, os primeiros mandatos, a pra mim, rede social era fraca. Eu acho que tinha o Orkut na época. Não, e pra Claro, mim, e pra mim, Dilma, vai dizer assim, Dilma vamos ser bem ou sinceros, Aécio Neves. Isso, tá? Pelo amor de Deus. na época da Dilma, eu fui Entre o forçado burro e a votar. jumenta, você fica Eu com... fui forçado a votar. Nessa Mas época agora eu nem sim. dava bola, né? Mas o primeiro mandato de Lula, todo mundo sempre fala, não, mas foi bom e tal, não sei o quê. Claro, daí Sim. logo assim, trouxe a Dilma, ganhou, porque o outro lado também não era. Né, a direita Sim. falsa, PSDB. entendeu? Mas então, assim, agora essas dúvidas, elas vão. Eu acredito que vai cair, porque
a gente vai acompanhar agora os próximas eleições, porque daí Sim. o Lula vai estar, o Bolsonaro até agora a gente não sabe se vai concorrer ou não. Sim. Estão fazendo toda a força do mundo para não concorrer. Mas em relação à urna, eu acho Mas- que isso aqui custa caro. Então, como um serviço prestado para nós, eu tô te Ter prestando um transparência. serviço. Eu preciso Claro, te deixar seguro. transparente. Eu preciso te deixar se sentir seguro. Eu tô te prestando um serviço de qualidade. Eu quero que tu se sinta satisfeito, né? Então, Sim. eu acho que é nisso que eles têm que pensar. Eles têm que deixar o pessoal seguro. Exato. Eu acho até Concordo. que eles deviam se responsabilizar pelo pessoal que não acreditou. Exato. Ele, Concordo. Isso eu concordo. isso poderia até inocentar É o pessoal porque- do 8 de janeiro. Porque se a gente trabalhar, tipo assim, com a hipótese de que o cliente tem É. razão, o eleitor também deveria ter razão, porque Eu sou cliente, eu só quero meu nós somos o comprovante. cliente. Claro, Eu- eu acho não, que eu- evitaria eu- 8 de eu- janeiro. eu tô no Evitaria. Sinceramente, toda aquela... Cara, eu sou um cara que se eu Famoso. tivesse o comprovante de voto impresso, tá, quando o Lula ganhou. Tipo, Fazer não o quê? tem tem porquê. Não né? tem Tipo, porquê. É democrático, fez Eu mais aceito, voto, é isso beleza. aí. Aceito, tá certo. Só a gente precisa da segurança de que realmente É. foi o mais votado. Não, eu só preciso Simples, acreditar que o STF já fez a apuração TSE. e o TSE fez a apuração e o TSE ele é comandado. Imparcial Por e quem? que fez tudo certo. Ele foi comandado, o TSE é Pelo comandado por Alexandre de quem? Moraes. Pois é, e Sim. é complicado, né? É complicado. Não, mas é um cara isso- que rege a lei. É complicado. Mas é isso aí, pessoal. Tá? O pessoal que tá Eu em sou- casa já entendeu. eu sou- Eu quero saber, Então, mesmo. eu passo. Vou botar Alexandre de Moraes ali. Eu passo só se tiver voto Não, impresso. Alexandre de Daí Moraes eu, fez o trabalho dele. eu, Sim. eu aperto Eu a não mão. tenho raiva do Alexandre de Moraes. Sabe que eu tenho raiva de quem? Dos outros 10 ministros Que não falam nada. que eu Não. nunca vi falar. São E eu. Entendeu? Eu já nem tenho raiva mais de ninguém, já. Eu já aceitei, já. Vamos se curar. Eu já aceitei. Só tô esperando Jesus voltar. Não, falta 2 anos. Tá, primeiramente, a nossa esperança é em Cristo. É, a nossa esperança é em Cristo. Segundo, tipo assim. Não, antes eu tinha mais raiva, questão de política, eu ficava... não, pior que eu não Porque fico com raiva. não tem como a gente se alegrar com a injustiça, né? Eu tinha mais raiva antes, mas agora... É por isso que eu falo. Eu sempre falei. Será que é injustiça? Foi O cometido? pastor sempre fala que usa uma palavra assim, é aquela questão, é a mesma questão da escolha do candidato, né? Sim. Eu pego a Bíblia, olha, o cara fechou. Não voto, não tô falando só Mas sobre a essa questão... questão Não, da tô falando só justiça sobre a questão do também, voto. também fico. Não, outras- mas na justiça outras também questões. Fico na palavra, assim, de não ser as demasiadamente. outras- Porque, como diz a palavra, né? A vingança não é nossa, né? De Deus. Sim. Exatamente, não seja demasiadamente justo, né? É. Provérbios fala isso. E outra coisa, se para Cristo voltar, né? Nós precisamos do caos. O caos tem. Entendeu? Então, todo cristão vote. Cristo não prometeu Não. que... Não, mas é Você precisa verdade. do caos. Não, mas mas pior que é verdade mesmo. Cristo Mas não prometeu que a gente ia ter um... Entendeu? Ele Isso vem que mil tem maravilhas. estabelecido É, aqui, eu mil tenho maravilhas, muitos né? amigos políticos, militantes, Sim. tanto direita, pouquíssimo esquerda, mas a gente sempre tem amigos no meio e tal. E aí, mas os direitos sempre me perguntam, como é que tu não pira? Ah, por que tu não fica louco com a injustiça, com isso, com aquilo? Porque a gente tem uma palavra. Sim. Nós precisamos do caos. É por isso que para mim nunca vai fechar essa questão de política e reino, porque é chamado, porque é isso. Quando o V tava Nós tendo... precisamos Sim. Quando o V tava tendo o propósito de Deus, Eu ninguém- até me alegro. Sim. Porque... A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus, então. Nenhuma liderança se levanta, Se levanta. sabe, sobre a escolha dele, então. Sim. Mas nada impede que 2026 a gente venha firme. Que até lá venha ter voto impresso. Em nome de Também, Jesus, que é vamos orar. bom. E, enfim, acho que. Mas é isso aí, eu passo. Vamos próximo. Acho que é o último. Só não vai se atirar na tela. Segura o homem, segura Deixa o homem. Mano, vai estragar aqui. Segura ele aí. Ó, o teu Não, velhinho cara, ali. Eu acho que a maioria do povo cristão votou nesse cara. Não porque ele é um Mas por cristão. opção ou por melhor opção? Ou por a única opção? Eu acho que não é por opção assim de... que ele é um líder religioso. Ele não é um líder religioso. Não é um líder religioso. Não é um exemplo de cristão. Não. Ele não é... Tá na terceira esposa. Não dá pra te olhar pra ele e dizer, eu vejo Cristo nesse cara. Não tem. Ele é pecador que nem nós. Mas era o único que tava defendendo aquilo que a gente defende, né? Sim. A família, a liberdade.
E é o que eu acho que até os esquerdistas querem isso. Sim. Né? Que nem esse tempo eu tava vendo uma entrevista com o Guilherme Boulos. O pessoal tava perguntando pra ele, não, mas ele falando, não, que ele é casado, Sim. ele tem uma família tradicional. É cristão, ortodoxo. Ele diz que agora ele é É que a cristão. família dele... Ele tem... Não, e detalhe, ele é anti-droga. Ele diz que não é a favor das drogas. Sim. Tá, só um pouquinho. Tu defende tal coisa, tais pautas à esquerda pros outros. Mas pra tua vida, não. Pra tua vida, tu quer Sim. liberdade, tu quer tua família, tu não quer droga. Então, dizer pra ti, o que esse cara defende é até a esquerda quer. Até os esquerdistas querem pra vida Sim. deles. É que o que acontece? E aí, tipo, cara, não quero ser advogado de ninguém. Mas eu prezo muito pela informação. O que acontece? O que foi, saiu na mídia? STF libera drogas, né? 120 gramas de maconha agora tu pode carregar. E aí tu fica pensando assim, que loucura, né? Primeiro o STF não tem nada que legislar. Quem tem que legislar são os deputados. O que o STF tá dando? E aí soltou, né? Liberação de drogas, agora 120 gramas e tudo mais. Sim. Só que o que acontece? É liberação de drogas o que eles aprovaram? Teórica, na prática, sim. Mas a teoria não. Qual que foi? Existe o usuário de droga, que é o filho da missionária da Assembleia de Deus, que mora lá no bairro da Rocinha. Vamos dar um exemplo. Tá. Ele, desconhecido, tá naquele contexto de tráfico e tudo mais, ofereceram maconha pra ele e tal, virou usuário, depois foi pra cocaína, virou usuário. Existe o Fernandinho Beiramar, que é o cara. Na lei, se tu encontrasse uma pessoa com 40 gramas de maconha, não é pino de cocaína, de maconha, ele ia responder no mesmo processo que o Fernandinho Beiramar. Então o que eles pensaram assim? Não, tá chegando o processo, eu tenho que olhar pro o manezinho, o nenenzinho aqui, filho da irmã do Orvolina, e eu tenho que olhar para o fulano de tal, que é o filho do rei do tráfico. Eu vou ter que botar, ou traficante, eu vou ter que judicializar no mesmo momento, da mesmo peso. Então essa foi a ideia, tipo assim, não, então vamos aumentar 120 gramas. Só que o que acontece? Eu também não concordo com isso, por quê? Eu sempre sou da teoria, nós temos que ter um estado forte, não um estado inchado. Qual que é a diferença? Se tu tem um estado forte, todas as burocracias serão exterminadas e a lei seria executada com uma imposição do Estado. Porém, por que o Estado começa a inchar? Porque se eu não tenho um judiciário que prenda homens que batem em mulher, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma secretaria especializada para mulher. Ou seja, essa secretaria só surgiu para reparar uma ausência de trabalho do Estado. Ou seja, Estado forte é uma coisa, Estado inchado é quando você cria demandas e secretarias, ou seja, tu enche o Estado, tudo isso para ficar remendando uma calça. É como eu tenho uma calça aqui, tive um rasguinho. Se eu tivesse um Estado forte, eu trocaria a calça. Mas como eu tenho um Estado inchado, o que eu faço? Eu boto um remendo. Mas o remendo não sabe que não adianta. Aí rasga aquele remendo, eu boto outro remendo, eu boto outro. E aí eu vou inchando. Então o STF, quando aumentou o uso da quantidade de maconha, ele colocou porque ele só inchou e ele só tentou corrigir legalmente algo que foi uma falha do Estado. Eu sou a favor? É lógico que não. É lógico que não. Porém, tipo assim... É que assim, ó, se eu colocar assim uma coisa que favorece o usuário, que legaliza tudo mais, eu também tenho que legalizar a venda, então. Ali, na verdade, não foi a questão da liberação. Ali foi a questão de essa pessoa não se enquadrar na mesma lei que o traficante top, entendeu? É tipo assim, ó, digamos que eu matei 3 pessoas. Sim, mas no caso dá legalidade pra pessoa, digamos, fumar em qualquer lugar. Se ela não for reincidente, né? Eu tipo digo assim, a lei faz a ficha, tu tá com mais de 120 gramas. Mas tu já foi condenado por tráfico. Aí não. Sim. Mas eu acho, na verdade, é isso. Eu acho, sabe o que pode fortalecer o Estado? Internação compulsória. Ou seja, eu sou usuário, tô no crack, tô lá na... Como é que é? Na Cracolândia. Uhum. Vamos lá. Mas vai inchar o Estado, tem que ter casa daí já é uma questão de saúde pública também, de saúde pública e tal.
Ok, beleza, mas o que acontece? Aí, claro, aí tem todo o movimento político, que eu achei interessante a ideia do Marçal que ele deu, não ter um padrinho, ele usou, tipo um padrinho que ele usou o termo, aí a gente traz as organizações, a gente traz as igrejas, isso tu parar pra pensar o número de igrejas e tudo mais, enfim, mas tinha Mas que é ter que, porquê. pra te ver, tudo que ele trouxe, né, seria, no caso, Seria pensando na população, Uhum. não politicamente. Sim. Né? E tu vê que tudo que eles aprovam Por hoje. isso que ele fez um monte de voto. Ele foi mais popular. É. Ele ganhou do Boulos em Campo Limpo, que é a cidade do. Que é o bairro, né? Sim. Do Boulos. E hoje todas essas decisões que envolvem essas pautas aí, aborto e tudo mais, não que isso vai afetar a nossa fé, mas é pra te ver que são politicagem, né? Sim. É só ideias políticas, mas não é nada E assim na pensando verdade... no... é que eu me preocupo com a mulher que sofreu estupro e tudo sim mais. é isso que eu falo, a questão do Estado inchado. Ah. Se o Estado tivesse se preocupado, a gente aumentaria a nossa segurança. Sim. Em vez de eu matar a criança que tá lá, Exatamente. eu ia intervir para quê? Intervir e o que acontece? Ia aumentar a pena, para cassação química também, que eu acho que agora foi aprovado, não sei que estado. Parece que foi. Mas é só olhar a questão, por exemplo, de aí. outro assunto polêmico, que é a Maria da Penha. Por que hoje já não se vê falar tanto na Lei Maria da Penha, em debates, como ela era lá antes do governo Bolsonaro, por exemplo? Né? Porque devido ao pacote anticrime do Sérgio Moro, apertou e agora... porque foi justamente pensando nisso. E ter um Estado forte. Né? Porque antes, por exemplo, só uma das coisas assim, por curiosidade também. Antes, na Maria da Penha, quando a mulher fazia a denúncia, registrava a ocorrência, ela poderia tirar. Né? Porque tinha toda aquela questão, até questão psicológica, enfim, é uma série de coisas, né? Sim. Que aí, já estavam com... deu tudo certo. Questão social também, era só o marido que... Exato, e tal, e tudo mais. Aí então ia lá e tirava. São várias questões, psicológicas, enfim. A partir do pacote anticrime, não. Se a tua esposa for lá e fazer uma denúncia contra ti, vocês podem se reatar para ficar tudo certo. Mas vai seguir, vai correr. Entende? Porque há muito lembra... não, foi um crime. Não anula o crime. Exatamente, entendeu? Sim. Mas aí pode ver, depois que fizeram uma lei forte, o debate da Maria da Penha caiu e não são muitos lugares. Não vê mais as pessoas debatendo sobre a lei da Maria da Penha. Por quê? Porque foi uma atitude de Estado forte, não atitude de um Estado inchado. Fortalece o Estado e deu. Aumenta a pena. O pacote anticrime do Moro achei legal. Eu achei um ponto importante que ele foi desidratado, né? Sim. Que ele tinha... Um dos pontos do pacote anticrime era que corrupção fosse tratado como crime hediondo, né? Porque quando é crime hediondo, tu não precisa ser condenado em primeira instância, segunda instância. Tu é preso na hora, né? Tipo, porque é crime hediondo. Então não precisa o trânsito julgado, que é tipo assim, esperar a segunda instância para ser preso, que nem, por exemplo, o Lula foi naquela vez. Então o que acontece? Se isso fosse aprovado, mas o que tem os deputados? Os deputados olharam, não, tá louco? Aí imagine, eu vou ser crime hediondo, eu tenho que ser preso na hora. E aí, né, foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro... É que hoje em dia um deputado pode ser cortado. acusado de qualquer coisa também, né? A pessoa pode ser até provar, né? Porque na verdade o que tá acontecendo hoje em dia, as pessoas estão sendo presas, depois julgadas, né? Sim. Não estão nem sendo julgadas, né? Porque como eles são considerados crime hediondo, tu é preso na hora. É que o que acontece? O 8 de janeiro... é uma idiotice lá, mas tudo bem. A tia que tava com o guarda-chuva para não pegar o sol e passando na frente do Planalto, ela tava cometendo um crime hediondo contra o Estado, né? Porque tu não pode se levantar contra o Estado. Então por isso que ela foi fechada, era terrorismo. Era terrorismo, é o cara que terrorismo. Aí que ela tava de guarda-chuva para proteger do sol. Na interpretação deles, né? E ela tinha, imagine, ó, tu pensa bem, uma pessoa no auge da sua forma física, com 74 anos, uma pessoa que, imagine, sem arma alguma, porém, ela já era faixa roxa de jiu-jitsu. E que passou batom lá na estátua. Ela poderia oferecer muito perigo pro Estado. Imagine, tá louco? Então é crime hediondo. Não, preso na hora. Mas tem que esperar o trânsito julgado ainda. Exato. E foram condenados. Tem gente condenada a 19 anos.
aquela que picotou o marido lá, a casa da Yoki, pegou menos tempo de prisão do que gente que tava no 8 de janeiro. É que é muito relativa essa questão. Porque por isso que a gente vota a lei literalmente era toda interpretativa. Por isso que a gente volta naquela questão do voto impresso, né? Vocês não garantiram a transparência. Exato. Não. Esse povo não estaria na rua. Eu acho que a culpa é do TSE. O TSE tem que ser julgado nessa questão. Vocês deixaram uma dúvida. Não foi uma dúvida para 10 mil pessoas. Foi para metade do país. Metade do país inteiro. Foi para no mínimo, sei lá, no mínimo 20 milhões de pessoas. O Bolsonaro conseguiu 50 e poucos milhões, mas eu votei no Bolsonaro, mas nunca em sua consciência ia fazer sentido disso. Aí vai. Bom. Não, eu acho que o Bolsonaro ele foi um presidente que errou bastante também. Ele não só acertou, ele teve os erros dele. Eu acho que ele tá errando agora, não nos 4 anos. Agora, nos 4 anos. Não, mas eu acho que nos 4 anos ele podia ter feito eu acho que ele podia ter sido muito mais. Então dá um exemplo pra nós aí, né? Eu tenho um exemplo. Não, deixa ele. Não, deixa ele não. Cássio Nunes pra mim. Esse aí. Foi o cara que aprovou o processo do Lula ser novamente. E aí, ou seja, beleza. Porque foi julgado na área, no lugar onde não foi cometido o crime, né? Que no caso foi aqui no Paraná, ali no TF3, né? 4? TF4. Aí tinha que ser, beleza, aprovou. Não, foi por um voto ainda de Minerva. Foi tipo voto de... Decidiu, votou. Aí beleza, aí vamos transitar. Daí olharam assim, mas o nosso velhinho aqui tem 75 anos. Então, prescreveu. Porque ele tem mais de 75 anos. E aí já passou tanto tempo do crime em si, porque imagine quanto tempo tinha o tempo do crime, mais a prescrição por causa da idade. Eu acho que o Lula tá solto. E aí caiu todas as penas, e aí ele pode se candidatar. Eu acho que ele podia ter falado pro pessoal do Rio de Janeiro, todo mundo ir embora. Mas o quê? Podia ter feito um vídeo e falado o pessoal do Rio de Janeiro. Na minha opinião... Vamos tudo pra casa, pessoal. Na minha opinião, esse foi o maior erro do Bolsonaro, foi esse. Acho que o pessoal vamos... no exército, ele se largou na frente do exército, ele se largou pros Estados Unidos. Eu acho que ele podia falar pro povo, pessoal, vamos pra casa que não adianta. Depois vamos lutar pra 2026. Depois quem assistir vai me xingar aqui, principalmente na quinta-feira. Assim, o cara de mas assim, vamos pra casa. Eu sempre falei, eu sempre falei, neste dia, no dia em que Bolsonaro foi para os Estados Unidos, deixando a maioria aqui, e ele não reconheceu a vitória. Ali ele se mostrou que ele nunca foi o líder que o povo achou que ele é. Por isso, e foi por isso que o Marçal se levanta hoje como um líder que quase... Às vezes mais forte que ele. Muito mais forte que ele. Outro erro de agora. Ele tá escutando o Valdemar Costa Neto. Eleição de São Paulo. Eleição de São Paulo. Eleição de São Paulo foi o erro dele. Ali segundo maior erro, muita coisa. Segundo maior erro, na minha opinião, eleição de São Paulo. Eu acho que no fundo, eu acho que ali ele não queria apoiar o Nunes. Que a justificativa dele foi o quê? Que primeiro era pra ser o Salles, né? Isso. Aí o Salles, o partido, o Valdemar, achou interessante, não vamos botar esse cara aqui, vamos apoiar aquele que já tá ali. Que é o que mais estava na frente, que era o Nunes, que já era o atual prefeito. Só que, ele deu o apoio e deu a palavra. Mas daí o que aconteceu? Passou 2, 3 meses depois, porque o Marçal tava... Na época que todo mundo já tinha decidido, o Marçal tava aqui em Novo Hamburgo distribuindo cesta básica. Aí quando ele voltou, ele disse, não, já que o Salles não vai, eu vou me candidatar. Só que aí o PL já tinha dado a resposta e o Marçal já tinha dado a resposta. O Bolsonaro já tinha dado o apoio para o Ricardo Nunes. Porém, ele poderia voltar atrás e ele ser um antipartido. Assim como muitas vezes ele brigou com o Bivar, que era o presidente do PSL, Luciano Bivar, ele poderia ter, que eu acho que faleceu, ele poderia botar contra... Se posicionar e dizer assim, Valdemar Costa Neto, eu respeito o PL, agora mas eu, Bolsonaro, não apoio o Ricardo Nunes. Tem várias coisas que a gente não sabe. Claro, tem várias coisas, mas assim, vamos ser... Querem prender, eu não sei como é que não prenderam ainda. Cogitou Temer ser vice dele. Ele mesmo. Entendeu? Outro erro. Porque porque é muita coisa, claro, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Sabe por quê? Porque assim, Temer, por exemplo, o Temer é uma utopia agora. O Temer é o político mais temido. Quem que o Temer indicou, em 2 anos, indicou um único ministro do STF? Quem que é o ministro que o Temer indicou pra assumir no STF? Uma chance. Não sei.
O Temer foi o único que indicou Alexandre de Moraes a ser o ministro da STF. Por que o Bolsonaro quer que o Temer seja vice? É porque ele quer ter a sua... Dá pra ele Destacar ganhar. Isso é uma dedução, exatamente. Eu trago o Temer convence o Alexandre de Moraes, porque, enfim, eles têm uma finalidade, e o Temer é uma pessoa muito forte politicamente. Você lembra daquele 7 de setembro que o Bolsonaro era presidente e não sei o que lá protestou contra o STF? Quem que foi conversar com ele no outro dia e levou ele a conversar no STF? Michel Temer. Exatamente. Então ele tem uma influência ali. Então quando ele cogitou aquela vez o Bolsonaro, claro que o Temer disse que não, né? Sim. Eu já pensei, tipo assim, tá, mas calma aí. Claro, ele quer pra pelo menos ele conseguir se candidatar. Só que aí ele vai ferir os princípios dele. Vai ferir os princípios. E aí- E o povo... Entendeu? E não dá pra O cara era vice subestimar... da Dilma, agora é teu vice, cara. E não Tem dá como. pra subestimar Vai, a mas tá. inteligência do eleitor. Não dá. É. Entendeu? Enfim. É isso que me dê assim. Na minha Claro que opinião. tudo isso é eu falo, dedução. É dedução. Claro. E eu falo para os meus amigos, cara, não tem como negar. Na minha opinião, depois que a gente se aprofundou no estudo, em estudos políticos, o primeiro e o segundo mandato do Lula, perfeito, ajudou muita gente e tal, tudo mais. Aí, tu estudando, sabia que ali na frente ia dar um problema, tudo isso, tal, tudo mais. Bolsonaro, cara, na minha opinião, o melhor presidente que já me presidiu. Sim. Sim. Sem dúvida nenhuma. É que antes do Bolsonaro a gente não tinha nem interesse de Exato, política. Eu, pelo menos, exatamente. Não, sobre questão de imposto, cara. O presidente mais cortou imposto no Claro. Brasil. eu brinco que tem um... Não existe, Eu cara. não me lembro o nome como dele. Ele negar disse o seguinte: eu passei a minha adolescência e a minha juventude inteira sendo de esquerda. No momento que eu tive que pagar a primeira DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, eu não, direita. Não Sim, quero esse pagar negócio imposto. de pagar imposto. Só hoje não me pega tanto essa questão que ainda falam muito. Não, Bolsonaro é um grande líder e tal, tudo mais. Eu respeito. Já não vejo, Se ele se candidatar, eu voto nele. com certeza. Lógico, voto. não, eu voto nele. Claro, eu vou acompanhar todos Só os que- passos dele até Sim. lá. Se eu ver que a tendência pode ser que o Marçal esteja na frente, daí eu voto Marçal, mas ainda é arriscado. Pode É que no Brasil, dividir no voto. Brasil, o segundo turno. Vai dividir voto. É que acho que para presidente vai ter segundo turno. Ah, sempre tem, dificilmente. A esquerda, independente se for o Lula ou outro, eu acho que ele não vai conseguir vencer no primeiro turno. Eu acho. Vai se saber. Não. Tá louco? Bateu 6,32 do dólar. Não. Tá louco? Tipo assim. Olha, tem vários economistas falando que ano que vem vai vir a crise. Pô, esse A Forbes, dólar. tem uma matéria na Forbes na Cara, semana do céu. passada, uma matéria lá dos especialistas na Forbes dizendo que o Brasil não sobrevive desse jeito os próximos 2 anos. Não aguenta. Ah, daí eles isso é vão preocupante. impeachment. Daí o- Isso é preocupante. É muito preocupante. Daí o Haddad É que assim, anunciou se as ele- férias dele agora. Não, se eles impeachment o Lula, o Alckmin assume, eu acho que o Alckmin não ia manter o Haddad. Ele ia trocar o ministro da Fazenda. Diz que já teve, né? Não sei se é real, né? Mas existe muitos. Esses dias eu vi até uma foto Eu na acho que o internet Haddad não vai aguentar pressão e Não, o Lula vai dar um do- bicudo nele. dele conversando, do Serra conversando com o Guedes, né? É, É o Serra ou o Alckmin? O O Alckmin. isso, o Al. o Sim. Alckmin conversando com o Guedes, pro Guedes ficar no lugar do Haddad. Não sei se Ah, ficar no não, lugar, é, mas numa possível Sim. Podia ser. Pelo amor de Deus. porque Seria uma... troca, ou tá. enfim. Daí o dólar cai. Não, e e é unânime isso. Que todo brasileiro, independente de votou na esquerda ou direita, tá sentindo a alta do dólar e vai sentir no combustível. No combustível. Aqui nós alimentação. pagamos R$5,90. O meu pai que mora lá no fim do mundo, lá em Panambi, a gasolina tá R$6,60. R$6,50. Por causa do frete. Do combustível, né? O transporte do combustível. Sim. Cara, tá quase 7 pila. Pelo amor de Deus, tipo assim, não dá. Não, dá. cara, e sempre afeta, né? A gente tem esses patrocínios aqui de Ninguém vai assistir todo o podcast. de restaurante, alguma coisa assim, meu. Os caras já estão falando. Tem a comida, tá Isso subindo. que é mais caro, vou ter que botar aí no mínimo Aumentar. uns 6 Vou comprar um reais a X mais. que era 26 pila, tá 28. Por E eu não conta- posso nem condenar, porque teve Porque a aumento. carne tá lá em cima. Tá louco. Tudo muito caro. Só orando, volta Jesus. Volta Jesus, vou ter que plantar, criar galinha. Não, mas daí comprar ração. Não, a galinha subiu Ação também. A galinha era a coisa mais barata de comer. Ovo, eu me lembro que, vamos comer ovo. Tá, Ovo. carne moída. Ô, De segunda, 30 pila. Ô, que quebrava um galho os empanadinhos. Tu comprava um monte de frango. Tu comprava um monte de empanadinho Só ali, cara, centavos ali. Parecia uma 90 palmira aquilo lá. centavos, 97 centavos.
Não, mas quebrava um Mano, eu galho. comi um monte, eu só botava Mano, tu um comprava- ketchup ali, Ô, meu, naquele agora chinelão. vai comprar um empanado, cara, acho que é 5 pila empanado. 3 Um salve pra carne de porco, ainda dá, né? A carne de porco. A carne de porco Não, ainda eu dá. sou. Eu não daí como eu carne me- de porco, é pecado. Não, eu como. Capaz, Não, mas eu sabia Capaz. que ele ia falar isso. capaz não como. Tem uma Não. galera que não come carne de porco. Vai que eu como carne de porco, tá louco? Eu como, É que mas eu tenho os é... adventistas, eu tenho um. Tem alguns cristãos que querem ser judeus. Vários Que, tipo assim, não pô, come carne nós de porco. saímos do judaísmo, nós somos considerados seita pelo judaísmo, nós fomos perseguidos pelo judaísmo. Jesus Cristo foi crucificado porque os sacerdotes judaicos foram o que entregaram, porque não foi os romanos que crucificaram. Houve um julgamento, Pilatos dizia, e aí, mas ele não tem nada, crucifica ou crucifica. Sim. Pilatos quis até, né, defender Jesus. Quis Não, aí, ajudar, lá, não deu. aí virou essa febre de turismo bíblico judaico, ok, é válido, vai, aproveita se Eles tem vão lá- condições, eles vão lá em mas Roma- aí para de comer carne de porco Como é que eles vão lá em Eu Roma clicar? e tiram foto na frente do... do Coliseu, Coliseu. onde os cristãos eram estragados lá às feras tirando, quando teve olha a só, perseguição eu tô romana aqui, não sei o quê. do primeiro século. Teus... Bah, muitos cristãos morreram aí. E outra coisa, tipo assim, ó. Aí, ó. E a visão de Pedro, que via aquele lençol cheio de animais impuros. Não, mata e coma, não é impuro. Claro que aquela visão era pra Pedro ir e pregar também o evangelho aos gentios, né? Sim. Tanto que, biblicamente, quem iniciou a pregação aos gentios foi... Tá, mas o Pedro e não Paulo. Mas, enfim. Mas aí, tipo assim... Ah, e agora eu voltei. Eu não como mais carne de porco. Claro que é uma carne de porco que traz mais doenças que a carne de gato. A carne de porco precisa ter seus cuidados. Precisa estar muito bem passada. Bem assadinho. Não existe carne de porco mal passada. Não existe. Não existe. Diferente da carne de gado. Ok. Mas, tipo assim, essa... Tá, eu respeito, mas a minha opinião é que são coisas Sim. idiotas de colocar. Enfim, Ah, eu porque acho vocês que- nunca comeram eu uma acho carne que de um- porco Eu acho que é uma gostosa. atitude até anticristo. Assim. Pergunta se eles rejeitam... Pergunta se eles rejeitam o bacon do hambúrguer. Pergunta se eles rejeitam a mortadela. Não, mortadela. É, Na mortadela. mortadela acho que tem também, né? Sim, Toicinho. o salame. Também. É, não. Israel, por exemplo, Calabresa. as grandes empresas de fast food, eu já ia falar o nome aqui, mas a grande empresa de fast food, né? Sim. De hambúrguer, Ah, tipo, lá não tem bacon, não tem nada Sim. disso. Eu Israel. sei que tem uns Interessante. amigos meus adventistas que eles escolhem as padarias porque tem padarias que fazem com banha e tem padarias que... mas tipo assim, ó, eu respeito porque sempre foi característica dos adventistas. Sim. Os a adventistas. cultura, né? Tanto a questão do sábado como a questão de não comer carne de porco e tudo mais. Ok. Mas uma coisa que eu tô vendo é pessoas que estão na mesma igreja, que a igreja não entendeu em nenhuma maneira que a carne de porco é impura. A pessoa comeu carne de porco 15 anos, pesa 100 quilos, tanto comer carne de porco, e daí agora amaldiçoou a carne de porco. Eu disse, não, calma aí. Aí não, e ainda assim tu tá comendo carne de porco, você pergunta assim, meu Deus, tá comendo carne de porco? Tu não é cristão? Vai condenar aqui. Eu quero por ser cristão que eu como carne de porco. Mas Deus que fez, Deus fez. Ah, tá, então vamos, Deus que criou. então vamos usar maconha. Também, né? É natural. É Foi Deus natural. que fez. É natural. Fecha aqui. Vamos pensar que é maconha. Deus o livre. Corta. Sangue de Jesus tem poder. Bem, então vamos pro final, porque acho que já estamos aqui 2 horas aí. Eu achei que era o final já. Meu Deus. Esse aqui era o último. Sim, o final. Não, tá. Achei o final, o encerramento aí. É o momento que tu agradece, que tu acompanha o podcast, que, Eu assisto que todos. tu é fã do podcast. Sou fã. Que tu quer que eu, Não perco que eu um. autografe um banner pra ti, hein? Pode Aí ser. tu- Acho que eu devia até ganhar uma caneca dessa Ah, aqui, tá. né? 20. Quanto? R$34,90 lá na Admel. A Admel nem é meu patrocinador, eu tô patrocinando. consegue com Não fale desconto. mal dela, que eu patrocino do outro programa. Tá bom. Não sei nem como agradecer. Negativo, daí eu chego. Não, tá louco. Não, então, Tom, muito obrigado aí. Cara, a gente dá risada porque a gente é próximo. Sim. E eu gosto de dizer pro Tom que as urnas são invioláveis, porque o Tom se irrita de um jeito. E o Tom também fala umas coisas pra mim que eu me irrito lá da pastora lá, que não é. Mas enfim, é a proximidade, né, de pastor e membro. Agora ele falou da carne de porco, né? Tem que ser bem passada, né? Daí é eu que sempre asso a carne lá na igreja. Ah, né? é verdade. Aí quando eu vou assar, sempre tem uma carne de porco e uma Eu carne vai de gado ali, né? E daí a última vez foi assado. E aí, como é que tá de porco? Ah, tá boa, bem mal passado.
Ele me olhou assim, apavorado. Vai, vou ter que ir agora, domingo, né, Não, cara? vamos lá, vai ter Então, carne de gente, porco, de gado e só. Não vai ter galinha. É, e tá todo Galinha, mundo deixa convidado, pro ano que pessoal. vem. acompanhamentos, É arroz, maionese e... maionese. Refri. Vou ter que ir, E uma porque coquinha já- zero, né? Pra dar uma... Uma coca zero pra dar uma equilibrada. Não, vai ter coca, mas não zero. Pior que isso é uma das coisas. O cara come um hambúrguer desse tamanho, assim. Coca zero, né? Ah, me dá coca zero pra manter o peso. Cara, tu tá com um hambúrguer desse tamanho aqui. Tu acha? Uma coisa a mais, a menos. Mas enfim, então, obrigado aí pela... Obrigado pelo convite. Deixa eu falar primeiro. Ah, tá, desculpa. Obrigado aí pela disponibilidade aí de estar falando da tua experiência de vida e tudo mais, né? Do você ter o cuidado com a igreja também quando tu lidera os jovens e agora não quer mais nem saber. E aí novos projetos, conselhos que tu deu, né? Enfim, obrigado aí Claro. por esse tempo aí. E é isso, agora é teu momento. Ah, tá. Então tá, tchau, pessoal. Tô brincando. O show da Não. Xuxa é esse. Não, obrigado pelo convite aí. Espero que eu possa voltar ao programa, participar assistir os episódios, mais vezes. pensar Eu sou no muito próximo. fã desse programa, eu não perco um. E espero que você que tá aí também assista. O programa Ah, sacanagem. Roteiro Livre. Roteiro Livre Podcast. Então segue lá, pessoal. Você que ficou aqui é guerreirão, só tu vai ficar até o final. Eu nem sei se eu vou assistir. Eu vou assistir mais Vou uma assistir. vez. Ah, isso aí, isso Que aí. eu gostei. Eu vou assistir também. Eu gostei. Esse eu vou assistir. Eu gostei dos outros, foi sensacional. Tanto que até eu já vou roubar um ou dois convidados. Mas esse aqui foi legal. Ó, tem um convidado aqui. Ó. Não, e depois Glória. a gente vai instaurar talvez vamos iniciar um novo podcast jogando palavras ao vento. Capaz não é isso assim. Palavras ao vento. Palavras ao vento é a Cássia L. Cássia L, eu acho que cantava essa música. Não, eu sou Palavras. cristão. Ah, tá. Eu não escuto música do mundo. Casca Heller, tá no Antigo ou no Novo Testamento? Ah, tá. Uma profeta maior ou menor? Eu nem sei o que é isso. Eu também não. Tava... Foi só um... Mas então tá, obrigado, pessoal. Até. Esse podcast é no dia de Natal. Imagina, sacanagem, no dia do Natal ouvir sobre urna. Ah, verdade. Mas enfim, fica lá. Assista então todos os episódios. Toda quarta-feira. Depois a gente vai. Enfim, a gente vai dar tirar férias aí, né? Mas a gente vai seguir com o bar e a gente se organiza aí. Valeu, até mais então. Um abraço, Valeu, Deus abençoe a um todos. abraço. Tchau. Feliz Natal.